Depois de uma noite de paixão, Petra e James acordam juntos de madrugada. Petra corre para se arrumar e ir para a aula, mas James decide ficar na cama um pouco mais. Isso faz com que ele durma demais, e quando acorda novamente, já está atrasado. Ele corre pela cidade o mais rápido que pode até chegar à aula de filosofia, onde o professor, Sr. Zimit, a princípio considera não deixá-lo entrar, mas eventualmente ele abre a porta. Hoje é o último dia de aula e o Sr. Zimit quer que os alunos falem sobre seu exercício de pensamento favorito pelo qual passaram. Chips menciona o teorema do macaco infinito, que diz que se você der ao macaco uma máquina de escrever e uma quantidade infinita de tempo, ele acabará por digitar todo o Hamlet. Jack menciona o problema do bonde, que diz que você tem uma alavanca para escolher se um trem vai matar uma ou 4 pessoas. Apenas para se divertir, eles mudam esse enigma para o problema do homem obeso, onde você tem a opção de empurrar um homem gordo nos trilhos para parar o bonde. Georgina gosta do paradoxo da felicidade ignorante. Neste, alguém está pendurado na torre mais alta da cidade de propósito para testar se seus amigos irão ajudá-los. No entanto, os amigos têm medo de tentar puxá-los para cima, pois podem ser puxados sobre si mesmos, então eles recuam. A pessoa cai e vive, mas agora se pergunta se é realmente melhor saber que seus amigos não os salvariam ou se a ignorância é uma bênção. Zimit decide que farão um último exercício de reflexão para terminar o ano letivo. A turma deve supor que haja um apocalipse atômico iminente e imaginar um bunker que lhes dará abrigo por um ano. Zimit começa a narrar a cena para que todos usem a imaginação, imaginando uma área cercada por explosões nucleares. Enquanto Zimit os leva por um passeio imaginário pelo bunker, ele aponta o problema: só há mantimentos para 10 pessoas. A classe tem 20 alunos, então eles têm que decidir qual deles deixar entrar e quem fica fora. Ainda por cima, não há muito tempo para decidir antes que a radiação atômica os alcance. Georgina se recusa a participar porque acha que é como discutir eugenia, mas quando Zimit descreve como é horrível e doloroso morrer de radiação, ela aceita brincar. Petra também se recusa a participar e até se levanta para sair, sabendo que ela sempre teve notas perfeitas e Zimit não pode machucá-la diminuindo suas notas. No entanto, Zimit ameaça baixar as notas de James, o que o faria reprovar na aula, e Petra não tem escolha a não ser ficar. Em seguida, Zimit distribui cartões contendo a profissão aleatória que cada aluno terá no exercício. Ele abre a caixa para James primeiro e, depois de pegar um cartão, Zimit vai até a mesa para tossir antes de entregar um cartão para Petra. Depois, ele tosse contra a mesa antes de dar cartões para todos os outros. Agora os alunos podem ver as profissões que obtiveram. Todos esses empregos variam em temas, desde arpista e leiloeiro de vinhos até astronauta e químico. Toby revela que é um poeta publicado, mas mal consegue terminar de falar antes de Zimit atirar nele, revelando que pegou a arma do bunker. Zimit explica que isso é mais humano do que deixá-lo morrer por radiação, já que ele não entraria no bunker de qualquer maneira, porque um poeta não é útil quando a humanidade deve ser reconstruída. Zimit também explica que faz parte do exercício, mas sua profissão é ocultada, então ele deve ser visto como um coringa. Após cada aluno defender seu direito de entrar no bunker e passar a votar, as 9 primeiras escolhas são aqueles que consideram úteis para a sobrevivência: Petra, a engenheira estrutural; James, o fazendeiro; Georgina, a cirurgia ortopédica; Chips, o carpinteiro; Jack, o químico; Bonnie, o soldado; Andy, o eletricista; Poppy, o psicoterapeuta; e Mosede, o senador. Há também 9 que são rapidamente eliminados por não serem considerados úteis: Vivian, a zoóloga; Beatrice, a estilista; Parker, o fabricante de gelato; Cavi, o agente imobiliário; Russell, o arpista; Plum, o gerente de fundo de rede; Nelson, a governanta; Mitzi, a leiloeira de vinhos; e Yoshiko, a astronauta. O último lugar deve ser escolhido entre Zimit e Utami, o cantor de ópera. Petra acha que um coringa é um risco, mas Jack ressalta que cantor de ópera é um luxo e prefere arriscar com Zimit, que pode ter um segredo útil. Zimit vence. E agora que os grupos estão completos, eles levam 5 minutos para se despedir, então eles movem as mesas para fingir que estão tendo suas palavras finais. De repente, eles ouvem alguns tiros e descobrem que Zimit matou todos que não conseguiram uma vaga, novamente dizendo que era a coisa mais humana a se fazer. O grupo fica chocado, e Petra sussurra para James que ela não quer mais Zimit no bunker. James faz um plano e pede a todos que reúnam algumas plantas antes de entrar no bunker, alegando que estão guardando-as para replantar quando saírem. Enquanto todos estão separados para fazer a reunião, James vai até cada um deles e conta seu plano. Quando chega a hora, o grupo entra no bunker e desativa o teclado externo antes de fechar a porta, deixando Zimit do lado de fora. Então eles dão uma olhada nos diferentes cômodos. Há um jardim artificial, um sofá-cama, uma academia, livros e outras coisas para supostamente evitar a depressão. À noite, enquanto todos dormem nas camas, James encontra Petra na cama grande e diz a ela que pode superar qualquer coisa com ela. Uma vez que James adormece, Petra vai verificar Zimit e o encontra queimando lentamente sob a radiação. De repente, Zimit mostra um pedaço de papel que diz que apenas ele tem o código de saída. Petra liga imediatamente para o grupo e eles começam a discutir sobre o que fazer, sem saber se acreditam em Zimit ou não. No final, eles decidem ignorá-lo, e eles começam a viver o ano todo no bunker. É incrivelmente chato, e eles mal conseguem se manter ocupados com tarefas mundanas. Todos os dias, Petra verifica o corpo de Zimit, que está apodrecendo lentamente,
e ocasionalmente um cachorro vem para comê-lo. Uma vez que o ano passa, o grupo se prepara para sair, apenas para descobrir que Smith estava certo. O bloqueio pede um código de saída. Os alunos passam a usar diferentes métodos para tentar arrombar a porta, para nenhum proveito. Eles tentam sobreviver mais alguns dias com os poucos suprimentos que lhes restam, mas logo acabam. Então decidem terminar as coisas para si mesmos para um final mais humano. Em aulas, Smith anuncia que eles falharam no experimento e revela que sua profissão é construtor de bunkers. Na verdade, foi ele quem construiu aquele bunker em particular e, portanto, o único que tem o código. Os alunos querem tentar novamente. Desta vez, imaginam um novo local, escolhendo Monte Bromo. Mais uma vez, Smith corre para pegar uma arma, que Petra percebe. Então é revelado que as cartas escondem uma segunda característica que pode influenciar os votos. A característica de James é ser gay, mas ele ainda é aceito por seus conhecimentos agrícolas, embora com menos votos. Georgina, a cirurgiã, foi exposta ao vírus Ebola, então desta vez ela foi deixada de fora. Plum, o gerente de fundos de Red, sempre viaja com uma sacola de ouro, então ela é aceita. Chips, o carpinteiro, é infértil, mas também é aceito novamente por causa de suas habilidades. Petra, a engenheira estrutural, também é engenheira elétrica, então ela é salva. Andy, o eletricista, revela que tem uma doença muito rara que pode matá-lo a qualquer segundo, então ele é rejeitado. Poppy, a psicoterapeuta, não pode ter filhos, então ela é deixada de fora. Vivian, a zoóloga, revela que apoia a PETA, então ela é deixada de fora novamente. Jack, o químico, ganhou na loteria genética, o que significa que ele viverá muito e com saúde, então ele foi aceito novamente. Kavi, o verdadeiro corretor de imóveis, também é parteiro e, como perderam Georgina como médica, ele pode ficar desta vez. Parker, o fabricante de gelato, não tem nenhuma característica extra, o que significa que outra pessoa tem duas, e ele é deixado de lado. Utami, a cantora de ópera, tem duas. Ela fala 7 idiomas, mas desenvolverá um tumor na garganta em 3 anos que não a deixará mais falar, então ela fica de fora. Mitzi, a leiloeira de vinhos, tem um QI de 200, mas foi deixada de fora novamente. Beatrice, a estilista, criou uma marca popular de roupas femininas feitas de bambu, mas ela também foi deixada de fora novamente. E o mesmo acontece com Russell, o arpista que é autista. Ou Mosede, a senadora, será a primeira mulher-chefe de justiça do Supremo Tribunal, portanto ela é salva novamente. Bonnie, o soldado, tem memória idética e é salvo mais uma vez. Nelson, a governanta, é uma pessoa excepcionalmente amável, o que a princípio não o ajuda, mas acaba ficando quando Petra diz que precisam de mais homens, e Mosede argumenta que eles precisam de mais trabalhadores duros e fortes da classe média. Quando Toby, o poeta, está prestes a mencionar sua característica, Smith atira nele novamente, dizendo que este local é para ele porque o grupo ainda não conhece o código. Então Smith dá a Georgina as chaves de um caminhão, e as pessoas que ficaram de fora imediatamente tentam fugir para se salvar. Infelizmente, o veículo é atingido pela explosão. Os escolhidos também começam a correr para chegar ao bunker logo a tempo, e a vida cotidiana chata começa mais uma vez. Mais tarde, à noite, Petra acorda e vê que James não está em sua cama, então ela vai procurá-lo apenas para encontrá-lo brincando com Jack, que acaba por ser gay na vida real. Petra está ferida e sai correndo para contar ao resto do grupo o que ela viu. Agora eles decidem que é hora de discutir como eles vão se juntar para procriar. Como Chips é infértil, ele não precisa ajudar, enquanto Jack e James se recusam a participar porque eles não podem nem fingir com uma mulher por causa dos bebês. Bonnie e Kavi estão emparelhados, assim como Mosede e Nelson. Como vingança pelo namorado, Petra aceita transar com Smith, ignorando James quando ele diz que ainda a ama. Enquanto as explosões lá fora devastam o planeta, os 3 casais brincam ao mesmo tempo. Após 10 semanas sem gravidez, Smith aponta que eles devem mudar de casal, dizendo que as meninas devem ter vários parceiros. Bonnie se recusa, dizendo que eles estão levando a lógica longe demais para resolver as coisas e isso não deveria anular o consentimento dela. Smith vai embora apenas para voltar com uma arma na mão, ameaçando a todos, mas Bonnie para sair da sala. O grupo acaba, mas Jack consegue se esconder atrás de uma esquina e, assim que Smith se distrai, Jack o aborda e o faz largar a arma. Bonnie rapidamente pega a arma e mantém Smith sob a mira, mas os dois continuam a lutar até que Smith domine Jack. No entanto, Jack revida apunhalando Smith na orelha com uma caneta. Devastados, Smith vai até a porta da frente e coloca o código para abri-la, trazendo todos para baixo com ele. A turma falhou no exercício novamente. James está mais desconfiado agora e questiona os motivos de Smith para o exercício, mencionando a tosse estranha que ele teve quando atribuiu a ele e a Petra os papéis e apontou que Smith não tossiu desde então. De repente, James vai até a mesa e pega a caixa, saindo correndo do alcance de Smith para abri-la e descobrir o segredo. Acontece que a caixa tem compartimentos ocultos e as cartas de James e Petra foram adulteradas, o que significa que sempre obteriam os mesmos resultados. Fazendeiro gay e engenheiro duplo. James quer saber por que Smith o odeia em particular, então Smith traz à tona a alegoria da caverna de Platão. Nesta alegoria, um homem vive toda a sua vida acorrentado a uma parede e só vê sombras e ouve ecos, assumindo que é assim que a realidade realmente parece e soa. Um dia o homem é solto e descobre que as sombras são causadas por corpos e os ecos são causados por vozes, descobrindo que toda a ideia do que era real era apenas uma ilusão. Smith diz que esta alegoria é algo como James, afirmando que o exercício destina-se a confrontar James sobre como seu privilégio preparou mal para o mundo real, mas James não acredita nele. Smith poderia ter feito para ele algo inútil como uma floricultura, então ele poderia ser eliminado desde o início.
mas um fazendeiro gay significa que Zimit queria que ele prolongasse seu sofrimento de propósito. Nesse momento, Petra interrompe a discussão e insiste que o exercício deve ser feito uma terceira vez, desta vez com James como florista. Agora suas imaginações os levam para uma ilha e o apocalipse ainda não aconteceu. Zimit vai até o bunker para pegar uma arma como de costume, e ele ouve um barulho, mas não pensa nisso. Quando ele volta para fora, Petra se junta a ele e lhe oferece um abraço, dizendo que sabe que tem sido difícil para ele. Depois, Petra pede a todos que confiem nela para escolher quem entra no bunker porque ela tem um plano. Quando todos concordam, Petra faz suas escolhas e explica seu raciocínio. Mitzi é salva porque um gênio leiloeiro de vinhos seria inteligente o suficiente para trazer vinho tinto e branco em uma viagem, garantindo que todos se divirtam. Beatrice se salva porque se vestir bem aumenta a autoestima, o que promove a produtividade e pode salvar a civilização. A segunda habilidade de Toby acaba sendo ser jogador de pôquer campeão, então ele está salvo porque trouxe cartas com ele e ele fornecerá entretenimento. Russell também é salvo porque muitas pessoas consideram o autismo. Um domingo Georgina era apenas exposta ao ebola, mas eles não têm provas de que ela tem, então Petra traz enquanto promete orar por ela. O Tammy, a cantora de ópera, pode ficar muda em 3 anos, mas agora todos podem cair dormindo com ela cantando para que ela também seja salva. Jack é levado por causa de seus genes perfeitos, mas ele está chateado porque ficará sem companheiro por causa de sua orientação. Nesse momento, Parker sai do armário, então ele também está salvo. Com apenas 2 vagas restantes, Petra escolhe James. Enquanto os escolhidos entram no bunker, na sala de aula todos se sentam juntos como uma equipe. Zimit foi reclamando o tempo todo e a cada escolha, baixa a nota de Petra a ponto de reprovar, mas ver as pessoas inúteis entrarem no bunker o faz perder o controle e ele pega sua arma. No entanto, ele não a encontra. Descobre-se que Petra a roubou quando o abraçou antes. Ela devolve a ele, apenas para revelar que não está carregada. Petra entrega a Zimit 2 balas, dizendo que não quer que ele sofra como da última vez, mas nesse momento James ameaça Zimit com um rifle. Descobre-se que ele era o ruído no bunker. Desesperado para sobreviver, Zimit diz que ninguém sabe o código de saída, exceto ele, mas Bonnie usou sua memória perfeita para memorizá-lo durante a última corrida. Sentindo-se derrotado, Zimit sai. Em seguida, Petra quer dar a última vaga para Bonnie, mas como ela se recusa, Chips a leva para ver. James não é mais gay nesta iteração do exercício e implora Petra que vá com eles, mas ela se recusa, dizendo que pegará o barco e tentará sair da zona de radiação, apenas para Chips revelar que ele tem as chaves do barco. Agindo rápido, Chips empurra Petra para dentro, trocando de lugar com ela antes que a porta se feche. Enquanto o resto do grupo corre para o barco para sair da ilha, Petra continua a narrar o exercício de pensamento, explicando que, apesar das terríveis circunstâncias, de alguma forma eles se divertiram durante o ano no bunker porque tinham cartas, vinho, performances de Shakespeare e poemas originais. James diz a Petra quanto a ama, mas ela hesita em responder com a mesma frase. Quando as máquinas quebram no bunker, eles usam as peças para fazer uma harpa, e Russell toca enquanto Tammy canta para tornar suas noites mágicas. Assim que o ano passa, o grupo sai do bunker apenas para descobrir que as bombas nunca caíram. Zimit narra que eles vão morrer, pois nenhum deles tem habilidades técnicas para sobreviver em uma ilha, mas Petra responde que suas vidas serão curtas, mas pelo menos eles estarão bem e felizes. Eles também estarão prontos para receber a morte quando chega. De repente, um foguete cai na praia e James se prepara para detoná-lo, mas naquele momento Zimit aparece e atira para detê-lo. Acontece que ele encontrou uma caverna e foi fundo o suficiente para evitar a radiação. No ano passado ele sobreviveu com o que pôde encontrar lá. Zimit não pode deixá-los cometer um ato tão irracional quanto acabar com a raça humana e ameaça atirar em James com sua última bala, mas o resto dos sobreviventes se move um a um para ficar na frente dele como um escudo. Eles aproveitam a chance para apertar o botão de detonação, e a bomba explode toda a ilha. De volta a aulas, Emmett tem vergonha do último exercício, mas Chips rapidamente interrompe para oferecer sua própria versão também. Ele diz que o barco conseguiu ir longe o suficiente para evitar a explosão, e ele se tornou o único cara com 6 mulheres para si mesmo. O grupo se pergunta o que aconteceu com os outros 3 homens, e Chips diz que Cavi se afogou, Nelson teve um ataque de barracuda e Andy teve um desentendimento com a palmeira. Ser infértil não significa que a chance de procriação é 0. Então neste final, Chips pega uma garota diferente a cada dia. Zimit finalmente termina a aula e todos os alunos vão embora, exceto Petra, que acusa Zimit de tentar usar o exercício para punir James. Acontece que Zimit está tendo um caso com Petra, e ele acredita que James está abaixo dela. Petra explica que inteligência não é tudo que importa e que ela ama James, então ele não deveria ser punido por algo que não sabe de qualquer forma. Petra dá um último beijo em Zimit e vai embora. Depois, Zimit está sozinho na escola e começa passando por muitas variações do que acontece se ele for ao seu escritório. Às vezes ele simplesmente come, mas outras vezes ele encontra sua arma e um tiro pode ser ouvido no prédio.